Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à questão do IOF, né? O IOF que havia lá no mês de maio, por força do decreto número 12.499, ele havia sido elevado para as alíquotas, diversas alíquotas tinham sido alteradas, e a principal delas, no caso de pessoas jurídicas, mútuos entre pessoas jurídicas, né, tinha passado de 0,041% ao dia para 0,082% ao dia. E também o adicional. Pois bem, essa matéria depois, ela, em função das ações diretas de inconstitucionalidades, número 7827 e 7839, elas foram suspensas, então tiveram os efeitos suspensos, e em ato seguinte a União ingressou com a ação direta de constitucionalidade, número 96. E através dessa ação direta de constitucionalidade, que foi judicializada, a União então obteve o êxito parcial no seu intento de aumentar a tributação do IOF. Em função dessa decisão, que ocorreu na semana passada, né, no dia 16 de julho, a Receita Federal ela baixou aí um comunicado, né, para os contribuintes, né, onde ela diz que no momento o aumento do IOF no período que foi verificado entre a data em que teve os efeitos da sustação pelas ações diretas de inconstitucionalidades até o dia 16 de julho, por hora, esse aumento do IOF não será cobrado dos contribuintes. É lógico que a Receita Federal ela diz que ela vai avaliar essa situação para evitar que os contribuintes tenham surpresa, né? E evitar, no caso, gerar um grau de insegurança jurídica quanto à aplicação da lei. Mas já pelo que se pode extrair desse comunicado, a Receita já deixa claro que desde 16 de julho os aumentos das alíquotas do IOF já estão em vigor novamente. Então, desde 16 de julho, os contribuintes, pessoas jurídicas, que são mutuantes, eles têm que observar a cobrança do IOF na alíquota de 0,082% ao dia, né? Seja para mútuos com prazo fixo ou com prazo indeterminado, no sistema de conta corrente. Então, os fatos geradores, a partir de 16 de julho, tem que ser observada a aplicação das novas alíquotas do IOF. Então, não há, quanto a esse fato, já é confirmado pela Receita Federal. E no período anterior, né, onde houve a sustação, a Receita vai se pronunciar futuramente. Então, por hora, os contribuintes não estão obrigados a recolher essas diferenças de aumento de IOF daquele período em que foi sustado os efeitos do decreto 12.499. Outra questão é que o adicional do IOF, que também havia sido aumentado a alíquota de 0,38 para 0,95, essa decisão do STF, que julgou o ato declaratório de constitucionalidade 96, ela não afetou a alteração dessa alíquota. Então, por hora, permanece em 0,38 o adicional do IOF, aquela taxa de 0,038%. Com relação ao IOF, então, vamos ficar agora no aguardo para ver quais são as novas manifestações da Receita Federal quanto ao passado, naquele período que ficou sustado o decreto 12.499. Então, com relação aos assuntos da legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Alexandre, da área estadual, e André, da área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA,
vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS e do IPVA, ambos do estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje refere-se ao programa Acordo Gaúcho. O governador Eduardo Leite assinou no dia 14 de julho o decreto 58.264, disciplinando as condições necessárias à realização da transação resolutiva de litígio na cobrança de créditos inscritos em dívida ativa do estado do Rio Grande do Sul, das suas autarquias e outros entes estaduais. A ação tem como objetivo estimular a recuperação financeira de empresas impactadas por eventos recentes, como a pandemia e as enchentes de 2024, fomentando o desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul, e está alinhada a promover a regularização fiscal e apoiar a retomada plena das atividades econômicas no estado. Com a publicação do decreto, o governo ficou apto a divulgar os editais de adesão ao programa que serão publicados ao longo dos próximos meses. O programa Acordo Gaúcho, diferentemente de outras renegociações tributárias, exige a adesão dos contribuintes interessados por meio de chamamentos públicos, sendo que cada edital será voltado à regularização de uma situação específica. O primeiro edital, previsto para ser lançado nos próximos dias, será voltado para a transação tributária de dívidas do IPVA ocorridas até o ano de 2023. O instrumento convocatório será destinado à pessoa física, pessoas jurídicas para quitação à vista, em que será concedido desconto de até 90% da multa e 50% dos juros, e parcelado em 12 vezes, com redução até 70% de multa e 30% dos juros. Os editais para regularização das dívidas de ICMS estão em fase de elaboração e de desenvolvimento dos sistemas, com lançamento previsto para os próximos meses. De acordo com o decreto, os editais e as negociações envolverão débitos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa do Estado, de suas autarquias e fundações, além de débitos em discussão judicial. A transação ocorrerá por meio de editais ou por proposta individual, que pode ser feita pelo devedor ou pelo credor. A lei prevê a concessão de diversas faixas de desconto sobre multas e juros, desde que as reduções não ultrapassem 65% do valor total do débito. Percentual esse que pode chegar a 70% para microempresas, pessoas físicas, empresas em recuperação judicial ou atingida por desastres climáticos. No caso de pequeno valor, o limite da redução é de 50% do montante total. Os prazos de pagamento podem chegar a 145 meses em casos especiais. Uma das novidades do programa é a possibilidade de compensar o débito com crédito de ICMS, inclusive oriundo de substituição tributária ou de precatórios. Os limites dessa compensação, no entanto, serão definidos em cada edital. Todos os benefícios concedidos estão condicionados às normas do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e aos limites fiscais do Estado. Débitos incluídos no programa: débitos inscritos em dívida ativa do Estado, suas autarquias e fundações públicas. Débitos que sejam objeto de execuções fiscais, principais ou incidentais, que questionem a obrigação a ser transacionada, parcial ou integralmente. Tipos de transações que poderão ser regularizadas: contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica, contencioso de pequeno valor, irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Modalidades: por adesão, com base em edital publicado pela Procuradoria-Geral do Estado ou Receita Estadual, por proposta individual, iniciativa do devedor ou do credor.
Benefício: desconto sobre multas e juros, com redução máxima de 65% sobre o total dos débitos individuais ou até 70% para microempresas, pessoas físicas e empresas em recuperação judicial ou atingida por desastres climáticos. Vedações: redução de multa penal, débitos CMS optantes do Simples Nacional, salvo autorização. Débitos integralmente garantidos por depósito judicial, com transitado em julgado favoravelmente à Fazenda do Estado. Devedores com inadimplência sistemática, devedores costumados, no pagamento do ICMS. Também tivemos a prorrogação da adesão ao projeto Trânsito Livre, que poderá ser realizada até o dia 30 de junho de 2025. A medida permite a passagem de mercadorias sem interrupção em alguns postos fiscais, como, por exemplo, Barracão, Estreito, Iraí, Passo do Socorro, Torres, todos eles na divisa com o estado de Santa Catarina. De acordo com as regras, os participantes devem ser indicados por entidades representativas do setor de transporte de mercadorias. Além dessa indicação, a empresa precisa estar em dia com as obrigações tributárias estaduais e possuir um sistema informatizado para comunicação com o fisco. O pedido de adesão pode ser realizado via protocolo eletrônico por meio do portal ECAC. Após o ingresso no projeto, as empresas devem identificar os veículos com fixação de um adesivo disponibilizado pela Receita que conterá um QR Code. A identificação deve ser colocada no para-brisa do veículo e nas laterais da cabine, de modo a facilitar a visualização pelos fiscais. O download do adesivo com impressão, já com QR Code, fica disponível no portal ECAC após a confirmação da adesão ao projeto. Além de dispensar a passagem pelos postos fiscais, o projeto introduziu um modelo inovador de paradas obrigatórias. Nessa nova sistemática, o Fisco Gaúcho passou a selecionar e comunicar previamente, de maneira eletrônica, os veículos que necessitam realizar a parada nos postos fiscais, logo após o carregamento do automóvel e a emissão do manifesto de carga. A seleção é baseada no cruzamento de dados e na análise de risco. As informações completas sobre o projeto e o passo a passo para o pedido de adesão estão disponíveis no portal de atendimento da Receita Estadual, na seção Trânsito Livre Piloto. Além disso, o Cefaz lançou um novo programa de autorregularização destinado a contribuintes do Simples Nacional do setor varejista para regularização até 8 de agosto de 2025 de indícios ocorridos no ano de 2024. Para se regularizar, basta realizar a retificação do programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, PGDAS, conforme as orientações contidas nos documentos recebidos pelos contribuintes em suas caixas postais eletrônicas. Contribuintes que não se regularizarem ou não apresentarem justificativas válidas serão encaminhados para a exclusão de ofício do Simples Nacional. A comunicação para a autorregularização está disponível nas caixas postais eletrônicas dos contribuintes desde o dia 7 de julho de 2025. Na área restrita do portal ECAC da Receita Estadual, na aba Autorregularização, também serão encontrados arquivos e orientações com informações detalhadas, bem como o cálculo da divergência apontada e procedimentos para a regularização. O atendimento do programa também será feito exclusivamente pelo canal de comunicação disponibilizado na aba Autorregularização, através do botão Acompanhar, Solicitar Atendimento, ficando a cargo do grupo especializado no setor do Simples Nacional. Em se tratando de PVA, com a publicação do Decreto 58.259,
foi implementada a modificação na isenção do IPVA previsto para veículos utilizados em atividades de segurança pública. E, por fim, tivemos a publicação das instruções normativas 61 e 62, tratando, respectivamente, da dispensa da apresentação de cópia de contratos por empresas locadoras de veículos, estabelecendo sistemática simplificada de enquadramento de empresa locadora de veículos na alíquota reduzida de IPVA e do valor da unidade de incentivo do Fundopem para o mês de agosto de 2025 no valor de R$ 36,85. Seriam essas as informações da área fiscal, o ICMS e a IPVA do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Informamos que, em matéria com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal aplicou o mesmo entendimento já adotado em relação a outros tributos, como foi o caso do ICMS e do ISSQN, e decidiu que é válida a inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. A decisão foi unânime e teve repercussão geral reconhecida. De acordo com o entendimento do STF, uma vez que os recolhimentos ao PIS e à COFINS são calculados após a apuração da Receita Bruta, não se pode excluí-los do cálculo da Receita Bruta para fins de incidência da contribuição previdenciária. Outro fato que embasou a constitucionalidade da cobrança é que a CPRB foi criada como opção fiscal para desonerar a folha de salários e pagamentos e reduzir a carga tributária. O tribunal entendeu que excluir o PIS e a COFINS desse benefício fiscal facultativo equivaleria à concessão de um novo benefício, sem previsão legal. Assim, a tese de repercussão geral fixada foi a seguinte, abre aspas, é constitucional a inclusão da contribuição ao Programa de Integração Social PIS e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB. Fecha aspas. Com isso, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.